Natália, bom dia. Bom dia pra quem, Márcio? Hoje não é um dia bom, não. Não? Segunda-feira, começo da semana, não tô com vontade de apresentar o Bom Dia, não. Eu peço licença que eu vou me retirar. Que isso, gente? Já começando assim o jornal? 1º de abril. Você viu como que eles fizeram? Bonitinho? Ficou legal, né? Eu gostei desse 1º de abril. Eu passei por 2 1º de abril, Dia Internacional da Mentira, bastante interessantes. O primeiro, obviamente, foi o dia 1º de abril de 1964, um dia depois da chamada Redentora, a Revolução, o golpe de Estado que teve no Brasil e que colocou a gente numa ditadura por 21 anos, que eu espero, sinceramente, que nunca mais faça essa piadinha de 1º de abril com os brasileiros, porque realmente é uma coisa que a gente tem que esquecer, é apagar da memória. É um horror. Foi um horror e a gente até hoje tem essa cicatriz, essa coisa desses 21 anos de ditadura. Bom, naquele dia, naquele 1º de abril, ou seja, o dia seguinte, a gente sabia que estava tendo alguma confusão, criança, né? A gente ouvia os pais falando, as conversas, um tio liga pro outro e não sei o quê, porque daí em novembro passado tinham matado o Kennedy e aí entrou o Lyndon Johnson, que era meio safado, e aí o João Goulart, não sei o que, ninguém gostava muito, outras pessoas adoravam, era uma confusão que criança não entende. E aí eu lembro que eu estava na escola, né, o 1º ano primário, aprendendo a ler e escrever. Eu chorava quando não conseguia fazer o cabeçalho. E excepcionalmente naquele dia, a gente olhou pro lado de fora e estavam as mães, o meu irmão, esperando ali do lado. Por que está acontecendo no meio da tarde? Meio estranho. E aí então entrou a diretora e falou para nossa professora, Dona Aparecida, que a gente seria dispensado porque estava tendo a revolução. Então a gente saiu, as mães foram buscar, tal, meu irmão foi buscar, só que eu e meu irmão, a gente voltou pela rua, tinha chovido bastante, tinha enxurrada, a gente voltou brincando, pulando na chuva, chutando no meio da enxurrada com o sapato, cagando e andando para a revolução. E quando a gente chegou em casa, é claro, foi uma revolução, que minha mãe quase botou a gente à força debaixo de chuveiro quente para não gripar. E aí a gente ficou então sabendo, ela explicou pra gente o que estava acontecendo, e o que aconteceu foi que teve um golpe de Estado e a gente ia mudar o governo. Eu lembro que de noite meu pai sentou a gente na mesa e falou: a partir de agora vocês não conversam sobre política com ninguém, vocês não falam nada que seja contra o governo, segura as pontas aí. Claro que isso daí, conforme a gente foi crescendo e ficando mais sofisticado, a gente foi entendendo o que aconteceu, tanto que na faculdade, quando eu fiz faculdade ainda era ditadura, era governo o João Batista Figueiredo, a gente lembra que eu lembro, e meus colegas lembram que tinha um menino que entrava na faculdade, ele nunca levou caderno, ele nunca fez uma prova e ele sempre passava de ano. Então a gente, óbvio, sabia que ele era um cara infiltrado lá dentro para ver o que a gente fazia, a faculdade de comunicações, né, o diretório acadêmico, eles morriam de medo de estudante, gozado, né? Se eles soubessem que metade dos estudantes de 64 saíram chutando a enxurrada. Mas enfim, foi um período horrível, desesperador, que eu espero que nunca mais aconteça mesmo. E o segundo 1º de abril que eu vivi interessante foi num programa que eu fazia chamado Agora é Tarde, em que eu e o Léo Lins, o roteiro sempre punha a gente um cutucando o outro, um provocando o outro, não sei o que. E um dia a gente falou, no meio da reunião, e se a gente fizesse uma briga entre a gente, não sei o que. Roteirizou o Edgar Vivar, que era o seu barriga do Chaves, estava lá naquele dia de convidado. A gente falou: o seu Vivar entra, o Edgar entra no meio da coisa para ficar olhando para um para outro, para, né, fazer a piada funcionar. E aí então ficou combinado que eu e o Léo a gente iria brigar, eu ia sair, ele ia sair correndo atrás de mim para me continuar brigando comigo. E quando a gente entrasse na coxia do cenário, teria uma câmera e a gente olharia para a câmera e 1º de abril. Muito bem. A gente tinha um diretor incompetente de um desses paizinhos da América Latina aí que ninguém lembra o nome. E aí esse diretor incompetente, ao invés de colocar uma câmera lá, ele não colocou nada, entendeu? Ele colocou uma cafeteira. Então o que aconteceu? A gente saiu, quando a gente olhou, não tinha pra onde falar o 1º de abril, estragou totalmente a nossa piada, e até hoje as pessoas pensam que eu sou brigado com o Léo Lins. Uma pílula de nanicolina pra encolher a barriga do Mencho de Me respeita! Me respeita que eu tenho 26 anos de carreira e você é um bunda mole!
É brincadeira, Marcelo, é brincadeira. Que é uma pessoa que eu não brigaria por um motivo muito simples. Eu acho ele um profissional extremamente competente, uma pessoa que eu nunca vi chegar atrasado e só chegava atrasado para gravar quando ele estava vindo de alguma externa e a Kombi ou a van que estava levando ou trazendo ele é quem atrasava. Sempre com o texto na ponta da língua, ele mesmo verificava todos os seus apetrechos para fazer o seu trabalho no programa. Muito dedicado à profissão. Até hoje ele é extremamente dedicado à profissão. A comédia, era um cara que estudava comédia matematicamente, entendeu? E continua sendo assim. Um profissional impecável. Então eu fico até chateado quando as pessoas perguntam: você tá brigado com o Léo Lins? Porque é impossível, né? Do jeito que eu gosto de ser um bom profissional, é impossível para mim desrespeitar uma pessoa com o nível de profissionalismo que o Léo Lins tem. Então, quando alguém falar isso, pode falar: não. Eles nunca brigaram porque o Marcelo respeita demais o trabalho do Léo Lins. E jamais brigaria com ele, jamais criaria nenhum tipo de confusão que pudesse atrapalhar esse respeito enorme que ele tem pelo Léo Lins. É isso que eu tenho para falar para vocês. Agora, se vocês quiserem saber o que eu acho realmente do Léo Lins como pessoa, me manda uma mensagem no direct.